acho, quando fala da OMS, por exemplo, sei lá, daqui uns 5 anos, quando ninguém lembrar da pandemia, porque vai esquecer, como se esqueceu a gripe espanhola, talvez ninguém lembre que a OMS cagou, entendeu? Entendi. Talvez ninguém lembre. E talvez não tenha nenhuma outra estrutura que consiga lidar com todos os conflitos que existe, por exemplo, dentro do mercado da saúde. Porque o mercado da saúde só cresce. Então, ele vai precisar, como já precisa, de algum sistema de contrapeso no conflito entre Estados Unidos e China no mercado da saúde, e a OMS faz um pouco esse papel, entendeu? De fazer esse jogo político, de vez em quando dar vacina para pobre, como agora, certo? Porque o cara não tem acesso, aí ela faz uma presença com vacinas. Então o mundo ele é muito mais complicado do que parece, às vezes. Então não sei se a OMS vai perder toda a credibilidade. Talvez se a pandemia durasse 10 anos, perdesse. Entendi. Entendeu? Fodesse total. Não conseguisse viabilizar vacina, não conseguisse, principalmente para os países mais pobres, não conseguisse equilibrar a pressão entre China e Estados Unidos. Mas como não deve durar, provavelmente, por causa das vacinas e isso seguramente já tem alguns sinais, né? Você pega, por exemplo, Netflix está começando a fazer temporada. Por quê? Porque nos Estados Unidos está começando a poder gravar filme. Por quê? Porque grande parte da população está vacinada. Principalmente ator, atriz, roteirista, diretor. Então, significa que aparentemente está começando a ceder. O que é normal. Já cedia sem vacina. Sim. A gripe espanhola passou sem vacina. Sim. Né? Pode crer. Então, com vacina, é provável que ela comece a ceder. E aí o mundo começa a entrar... Voltar a como tava antes, quando ninguém nem mencionava OMS, essas porra. Eu tendo a ser um pouco... Eu tendo a ter outra visão, pra ser sincero. Eu acho que a gente começou um processo que não vai acabar tão cedo, sinceramente. Qual o processo de questionamento De questionamento. instituições? Eu acho que a população, antes ela era totalmente coordenada pela mídia e o acesso à informação era totalmente limitado. E agora não é. E aí fica difícil você controlar. Fica difícil você se passar por uma instituição mundialmente responsável, não sei o quê. Porque a gente vai saber, o cara que trabalha na OMS, ele vai ter Twitter, ele vai fazer uma cagada, entendeu? E ele vai contar pro não sei o quê. O outro cara também. E aí vai ter um escândalo de não sei o quê, porque foi gravado nas câmeras em Xangai, não sei o quê, entendeu? E eu acho que isso vai acabar minando as forças que as instituições tinham de parecer imune ao resto da humanidade, ser alguma coisa acima, tá ligado? De ser um poder realmente dos sabichões poderosos e... Eles nunca foram sabichões e poderosos, mas eles né? passavam como? Mas você tem que levar em conta que, por exemplo, tem quase a África inteira depende de instituições como a OMS para ter médico, hospital. Então, talvez em lugares onde você tem mais acúmulo econômico e é mais organizado, eu pego, por exemplo, nós 3 aqui, provavelmente até agora, a gente não precisou da OMS. De repente, eu já tomei uma dose da vacina, vocês vão tomar também em algum momento. Quer dizer, a gente não está imediatamente precisando da OMS. Mas quem quiser ir para a Europa vai precisar da OMS para testar a vacina que você tomou, por exemplo. Isso é o poder político. Quem está na África depende de Médicos Sem Fronteira, depende da OMS, depende da ONU. Então, essas instituições, elas têm muito dinheiro, porque, inclusive, isso faz com que a África não exploda mais do que explode, por exemplo. Entendeu? Eu acho, o que você fala, eu acho que é mais visível o que você fala em questões de eleição, por exemplo. O que você está falando. Que você tem uma desarticulação de processos centralizadores por conta da sociedade em rede, que é o que você está falando. Então, nas eleições a gente sente isso já. No Brasil a gente sentiu, Macron foi um efeito disso na eleição da França. E está sentindo agora também. Nos Estados agora, desde a questão dos coletes amarelos, certo? Nos Estados Unidos também se sentiu isso, tanto no Trump quanto para derrotar o Trump agora, certo? Então você tem discussões, porque na realidade as redes sociais também, elas são business, né? Total. Elas são business. Então, uma coisa é um carinha postar um vídeo que vira um escândalo, mas esse escândalo de hoje pode sumir amanhã, né?
Que nem cancelamento. Cancela hoje e descancela amanhã. É. E aquilo que cresce nas redes sociais, cresce porque tem capital dentro. E esse capital está preso numa rede de capital. Então, tem aí um processo que assim, as redes sociais não são livres. Sim. Como um cara ingênuo acha que é quando está com o celular na mão, filmando a si mesmo em casa. Ele é Nem um fudendo tonto que elas ninguém são vai querer livres. saber dele. Quando você cresce, você entra na lógica produtiva do capital. Mesmo... Não é que o cara pediu comida mesmo, né? Porra, eu vou até passar um álcool na mão. Os charutos estão chegando. Tá. Pediu um charuto também. Vou levar pra casa, porque vocês não fumam essa merda. Eu vou fumar, porra. Porra nenhuma. Eu vou fumar sem saber fumar, mas eu vou fumar. Vai ficar vomitando na cara da mulher fumando charuto, porra. Não, é que eu vi a velocidade que tu fumou esse charuto aí e fiquei um pouco impressionado. Porque quando eu vou fumar o charuto, ele dura muito mais do que durou contigo. É, porque você não é profissional, né? Eu preciso aprender. Então eu preciso fumar com você pra poder ter umas aulas aqui, entendeu? E depende também do tamanho do charuto e da bitola, né? Quando você fuma quando você pega um Churchill, por exemplo, que é muito mais comprido, tem bitola maior, você vai levar mais tempo, claro. Não, mas Esse é um siglo II, eu- ele é desse tamanho. Eu nem assim. eu nem sei qual foi o charuto que eu fumei, mas eu acho que era inclusive menor que esse daí que tu fumou. Ó, mas voltando a esse lance aí que o Monark tava falando, que vocês estavam conversando aí, eu acho que o lance, a internet, ela simplesmente mudou. Tu não pediu Que comida o cara pediu comida mesmo. Tu não falou que queria comida mexicana também? O cara pediu comida mesmo. Pediu charuto mesmo? Pedimos, pô. Ótimo. Viva o iFood. Isso aqui eu não sei o que é não, mas Mas parece bom. é coisa Pô, de uma batata mexicano frita ó. aí.